Fala minha família, beleza? Mano, Blessed na voz. Satisfações a todos, tudo bem? Família, Deus tem me cobrado muito, muito mesmo, verdadeiramente, sabe? Intimidade, um pouco mais de intimidade, intimidade com Ele, é o que Ele tem me cobrado bastante, bastante mesmo. E pra mim, esse começo de ano foi conturbado assim ao extremo, sabe? Foi conturbado. Não sei pra vocês, mas pra mim foi conturbado. E é sobre isso, tropa. É sobre isso que a gente vem, que eu venho trazer para vocês hoje. Nós começamos na nossa igreja um propósito do dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro, ler o Novo Testamento inteiro. O Novo Testamento inteiro. Eu não sei como está sendo para vocês esse começo de ano, mas para mim em particular está sendo duro demais mesmo. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero trazer essa leitura do Novo Testamento com vocês. Vocês me acompanham? É um momento de intimidade, é um momento de comunhão, é um momento em que você vai fechar a porta do seu quarto em secreto, e em secreto você vai conversar com o Senhor. É você e Deus. Beleza? Você me permite adentrar em sua casa e fazer isso com você todos os dias? Ah, mano, blessed, mas fevereiro só tem 28 dias. Relaxa. Vamos fazer os 28 dias de fevereiro e os restantes de março. Tudo bem? Tudo bem para você? São 3 dias de março ali mais para o teu ano ser próspero, para o teu ano dar uma mega virada, para o teu ano ficar 1000 vezes melhor. Eu te garanto que melhora. Eu te garanto que toda a aflição que tu sente no teu coração hoje vai ser renovada, vai ser restituída debaixo da graça de Deus. Você me acompanha? Na nossa igreja, a gente estava, nós estávamos lendo da seguinte forma, não sei se vai dar para pegar aí, mas eu coloco na descrição. Não dá para pegar muito bem, né? Mas aqui estão os 31 dias de janeiro, tá? E o planejamento de como ler, tá bom? Eu vou colocar na descrição para ficar melhor. Hoje nós vamos iniciar lendo, no primeiro dia lendo Mateus de 1 ao 9, tá bom? Eu já te peço que se tu chegou até aqui, essa é só uma introdução. Como você sabe, eu sou streamer, eu sou gamer, mas a palavra de Deus diz nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui está a boca de Deus para minha e para a tua vida. Tudo, todas as respostas do teu coração, da tua mente estão aqui. Vem para a Bíblia, dá uma olhadinha nela, vê o que Deus tem para falar contigo. Esse é o nosso alimento diário. Se alimente diariamente da palavra de Deus. Eu creio e garanto que isso vai te revigorar, vai te fazer uma pessoa melhor. Tudo bem? Qualquer coisa coloca nos comentários aí, mano, me dá um conselho, mano, eu tô precisando de ajuda. Eu vou ter o prazer e a honra de te ajudar. Se eu puder, é claro. Assim como você que está assistindo esse vídeo ou vai assistir ainda, eu também sou um homem em aprendizado, um homem em ascensão, tudo bem? Mas tenho muita experiência de vida. E é isso que me faz prosseguir com Cristo Jesus, as minhas experiências. Vamos lá. Do Mateus capítulo 1 ao capítulo 9, galera. Nosso primeiro dia, 1º de fevereiro de 2023. Let's go play now. Como diz nosso pastorzão. Tamo junto. Mateus 1 diz assim: O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou a Tamar e Farés e a Zará. E Farés gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson. E a Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Racabe, a Brás, e Brás gerou a Rute, e Obed gerou a Jezé. E Jezé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Robaão, e Robaão gerou a Abias, e Abias gerou a Asaf. E Asaf gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Osias, e Osias gerou a Joatã, e Joatã gerou a Acás, e Acás gerou a Ozequias, e Ozequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias.
E Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações, e de Cristo até a gente hoje, são 14 gerações. Pega a visão, hein? Viaja junto comigo na palavra. O nascimento de Jesus Cristo, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de seu ajuntamento, achou-se ter consigo do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o nela está gerado é do Espírito Santo de Deus, diz a palavra do Senhor. Eita, já começamos super bem. Então José, seu marido, como era justo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para com que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzindo significa Deus conosco. Eita, Deus de glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E José, despertando do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram no Oriente de Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se de toda Jerusalém com ele. E congregando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E ele lhes disse: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Eita Deus, como tu és maravilhoso nas tuas palavras, nos teus ensinamentos, nos teus mandamentos. Ah, Senhor Jesus Cristo, tu és maravilhoso. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-lhes a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo nome, e qual achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles,
até que chegando deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com a grande alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostraram-se e adoraram, e abriram os seus tesouros, lhe oferecendo dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não, não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E a fugida para o Egito e matança dos inocentes. E tornando-se eles retirando, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que lhe cumprisse o que foi dito parte do Senhor pela promessa que diz: Do Egito chamarei o meu filho. Eita Deus! Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando aos seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Eita Deus de glória. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Aquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisando em sonho por divinas revelações, foi para as partes da Galiléia, e chegando, e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Louvado seja a palavra do Senhor, minha tropa. É isso. João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz, voz do que clama no deserto: Preparai o caminho para o Senhor, endireitarei as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que tinham que seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto a machado, posto o machado à raiz das árvores.
Toda a árvore, pois, que não produz bons frutos ou bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com a água, para que o arrependimento, mas aquele que vem pós mim é mais poderoso do que eu. Eita, Deus de glória, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eita, Leo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, em verdade, vos batizo com água. Sim, é isso, tropa. João Batista já sabia que o que vinha após ele era mais poderoso do que ele. Pega a visão. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro os seus trigos e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus a Galiléia com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu mereço ser batizado por ti, e vens tu a mim? João Batista já sabia que ele era o profeta, tropa. Passa o pano no movimento. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus desceu como uma pomba vindo sobre ele. Louvado seja o nome de Jesus. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, minha família. Deus é maravilhoso. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-lhe ele, o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Porém respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, tropa. Nem só de jogos nós vivemos, nem só da vida social nós vivemos, mas nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha aqui a boca de Deus, minha tropa. Vamos nos alimentar diariamente. Eu com vocês, vocês comigo. Me dão essa honra? Tamo junto. Vamos mais para frente. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o bináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão pela mão, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Minha família, se Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, imagina eu e você que somos falhos, minha família. Permaneceremos firmes na fé inabalável. Inabalável. Amém? Tamo junto, hein? Olha lá a visão. Vamos navegar aqui dentro que a palavra de Deus é top. Pô. Vamos retomar aqui. Sim. Novamente o transportou o diabo para um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei se prostrando me adorares. Olha como o inimigo é sujo. E disse-lhe: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: O Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. É impossível, família, nós servirmos a dois senhores. Ou você serve a um e aborrece outro, ou você serve outro e aborrece a um. Ou seja, adorai somente a Deus.
Sirva somente a Deus. Existe somente só um Deus, família, acima dos céus e da terra. E é Ele que emana leite e mel na minha e na sua vida. O dono do ouro e da prata, família. Adorai somente a Ele. Amém? Pega a visão, vamos para frente. E então o diabo o deixou. E eis que chegando os anjos e o serviram. Jesus da Galileia e os príncipes discípulos. Jesus, ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão e da Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região na região e sombra do monte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é a chegada do reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. Desculpa, tropa. E vindo-lhes e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram logo as redes e seguiram. E adiantando-lhes dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia e nas sinagogas, e pregando o evangelho no reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre seu povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lúdicos, os lunáticos e os paralíticos, e eles curava. Seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se aproximou dele e os seus discípulos, e abriu a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque deles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Eu não sei você, mas é bem claro, tropa. Seja manso de coração, seja paciente, tenha uma vida cautelosa. Não aborreçam, e se forem aborrecidos, perdoem. A palavra de Deus diz quantas vezes nós temos que perdoar. Jesus diz 70 vezes 7. Então nós temos que perdoar 70 vezes 7. Galera, assim,
para você ter uma vida próspera, você tem que perdoar todas as vezes que lhe derem uma tapa na cara, família. Deem o outro lado para bater. Você será bem-aventurado, como diz a palavra do Senhor. Vivam uma vida plena, uma vida simples. Não pisem em ninguém, família. Sejam mansos e humildes de coração. Humildade não quer dizer que você seja pobre, não, família. Humildade quer dizer que você conhece e reconhece o seu lugar. Como filho de Deus, principalmente como cristão. Jesus nos ensina. Jesus nos ensina. Mais para frente nós vamos ver a parte do que ele foi entregue nas mãos dos soldados, o que foi feito pelo seu discípulo e o que ele falou. Essa é uma das passagens que me abrem mais os olhos. Mas mais para frente, vamos continuar aqui. Vós sois o sal da terra, e o sal for insípido, como que há de ser salgado? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Se não pode esconder uma cidade edificada sobre o seu monte, nem se acende a candeia se o colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão em casa. Assim resplandece a vossa luz diante de todo homem, que seja para vossas boas obras. Glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Não cuidem de vir destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que aquele que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se o omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Entenderam? Pegou a visão? Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Tu, como profeta, não morrerás enquanto a promessa de Deus não se cumprir na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, minha família. Foi ele que disse, não foi eu não. Tá dizendo aqui, ó. Vamos mais para frente. Quem, pois, que violar destes mais pequenos mandamentos, assim ensinados aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Uma das coisas que eu aprendi no ano de 2022, que o maior dentre os maiores, é aquele que serve. Pega a visão, tropa. Você não foi chamado para ser o maior bambambam, para sentar nos bancos e ser o bambambam, não. Você foi chamado o maior de Deus para servir, minha família. Sirva de todo o coração, sem esperar retorno, sem esperar nada de ninguém, porque Deus está vendo, Ele não dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Tamo junto e vamos para frente. Olha só, meu Deus, eu viajo na palavra, eu viajo muito. Eu mergulho mesmo de cabeça e vou embora, tropa. Porque vós dignos que se vossa justiça não exceder a todos os escribas e fariseus, de modo nenhum estarás no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas porque que mata será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, eu acho que é raça, será réu de sinédrio. E qualquer que disser louco será réu de fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrareis de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ele vai ensinar isso aqui para frente, tá, gente? Eu entendi isso aqui, eu não sei se vocês entenderam, mas mais para frente ele nos ensina minuciosamente o que ele quer dizer aqui. Ó, deixai ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem
e apresenta a tua oferta. Em poucas palavras, em palavras diretas, ele quer dizer aqui, tropa, que se tu tem alguma coisa com o teu irmão, não deixa de congregar não, família. Vai na igreja, pois tu é corpo de Cristo. Vai no corpo de Cristo congregar. Leva a tua oferta. E antes de tu ofertar, tu vai com teu irmão e pede perdão a ele, tropa. Para que Deus aceite tua oferta como um incenso suave às suas narinas. Para que tu seja livre de qualquer culpa. Tanto tu como teu irmão. Eu costumo dizer à minha esposa que mesmo se eu estiver certo, eu vou pedir perdão sim, família. Essa é a minha índole, é o meu caráter como crente. Não é 70 vezes 7 não, família, que Jesus Cristo quis dizer. Ele quis dizer todas as vezes. Pega a visão, mergulha na palavra. Vem comigo. Deixa eu ver onde eu parei que o Senhor é. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e ao juiz te entregue ao oficial e te encerrarem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dele carta de desquite ou divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher e não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada cometerá adultério. Outro sim, houvestes que foi dito aos antigos: não prejulgarás, mas cumprirás teu julgamento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Para o servo de Deus não existe meio termo, família. É sim, sim, não, não. Pare de dar desculpas, parem de inventar desculpas. Faça, simplesmente. Faça. Mais pra frente eu vou te dar um exemplo top. Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bata na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. E ao que disser deleitar, e ao que quiser deleitear contigo, e tirai-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma trilha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhes emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo,
bendizei-o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu, porque faz com que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porém, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Eita, Deus de glória! Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazais demais? Não fazem os publicanos também isso? Sede-vos, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Continuação do Sermão da Montanha. Guardai-vos. A gente está no capítulo 6, tá, gente? Só para vocês não se perderem aí. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão justo junto ao vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não façais trocar trombeta diante de ti, porque fazes os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelo homem. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. O teu Pai, que vê em secreto, em segredo, te recompensará publicamente. Pega a visão, tropa. Quem tem que te ver é Deus, não o homem. Pega a visão. Muito top isso aqui da parte de Deus, hein? E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprassem em orar de pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos. Tropa, eu vou parar rapidamente aqui porque isso aqui me fez lembrar que nós não oramos no começo do vídeo. E é isso que a nossa igreja prega e preza. Antes de tudo, orem. Antes de começar tudo, orem. E depois que terminar, orem também. A oração tem poder, ela move montanhas, minha família. Não orei no começo do vídeo, vou ficar devendo, mas no final nós vamos orar juntos, hein? Pega a visão, tamo junto. E quando orarem, não sejas como os hipócritas, pois se comprassem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, feche a tua porta e ora ao teu Pai que está em oculto. E o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Não é preciso, família, você orar para a multidão, você querer se aparecer. Eu sou o maioral dentre os maiorais, como a minha amiga Tiane gosta que eu pregue, né? Que eu fale palavras bonitas. Não é preciso, tropa. Deus conhece o teu coração. Não é preciso você fazer bonito aqui e na tua casa você fazer feio. Ora do teu jeito, seja você mesmo, onde você estiver, aonde quer que você vá. Seja o cristão que Deus te colocou para ser. Amém? Tamo junto. Terminou não, bem pior. Mas tu, e orando, não usem das divãs repetições, como os gentios que pensam que, por muitos falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos perderdes. Portanto, vos orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
A oração do Pai Nosso, família, não termina em e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, tá? Isso eu aprendi quando eu ainda era criança pela minha mãe, porque eu só orava até aqui o Pai Nosso. E ele termina assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pega a visão, hein? Jesus está ensinando a orar, Deus está ensinando tu a orar. Vamos lá. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostrais tanto com hipócritas, porque desfigurem os seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Ou, em verdade, vos digo que já recebestes o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em oculto. O teu Pai que vê em oculto te recompensará. O tesouro no céu e o ouro puro dos senhores ansiosos solicitando pela sua vida. Não ajuntai tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do coração são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aleluia! Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, foi o que eu te falei anteriormente, lembra? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se odiará um e desprezará o outro. Mas pode servir a Deus e a não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, a gente já aprendeu na nossa igreja, que é o Deus relacionado a dinheiro. Aquelas pessoas que vivem presas a dinheiro, eu só quero ganhar, eu vou fazer hora extra para ter mais, para receber mais. Elas estão presas a um Deus do dinheiro chamado Mamon. Pega a visão, tropa. Vigia na terra, vaso. Por isso vos digo, não andais cobiçosos, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhei para as aves do céu que nem sabiam, nem cegam, nem ajuntaram em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aleluia! O qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quando ao vestido, porque dais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. A gente costuma dizer na nossa igreja brincando, né? Nem Salomão, no auge da sua grandeza. A gente diz assim lá, tropa. É só para dizer que a pessoa comprou uma coisa legal e tal. A gente diz, nem que Salomão, nem Sulamita, toda a sua riqueza teve. Só brincando, né, tropa? A palavra de Deus diz que Salomão foi um homem que, meu Deus do céu, no seu tempo foi Bill Gates. Foi, sei lá, bilionário da Mega Sena. Pega a visão. Onde nós estávamos?
Tchau. Pois se Deus assim vestir a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muitos mais a vós, homens que pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Acata teu coração, homem e mulher de Deus. Serve, procura a palavra de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pega a visão, meu irmão. Não te atribula por qualquer coisa. Deus tem a resposta para tua vida, vaso, varoa de Deus. Pega a visão, meu irmão. Tamo junto, vamos pra cá. Eu tô falando não, é Deus, hein? Olha lá a tua vida. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Isso aqui também é muito forte, tropa. Isso aqui também é muito forte. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Família, aprenda a viver um dia de cada vez. Aprende a viver um dia após o outro. Deixa que o futuro a Deus pertence, minha tropa. Deixa que o futuro Deus cuida para ti. Vive o hoje, vive o presente, porque o presente é um presente de Deus para tua vida. Pegou a visão? Vive o hoje, minha tropa. Vive o presente de Deus para tua vida, para mim e para tua vida. Deixa que o amanhã em si trará o seu próprio mal. Vive o hoje. Faz hoje, não deixa para amanhã, faz hoje. A gente já aprendeu na nossa igreja que existe um pecado chamado o pecado da procrastinação. O que é procrastinação, meu vaso? É aquilo de deixar para o outro dia. Ah, depois eu faço, amanhã eu faço, depois eu faço. Eu confesso a vocês que eu procrastinei, tropa. Isso aqui que eu estou fazendo para vocês era para mim fazer desde o dia 1º de janeiro. E Deus veio me cobrando janeiro todinho. E agora, 1º de fevereiro, eu vou fazer, porque Deus mandou eu fazer. Deus mandou eu fazer, eu senti no coração de fazer. Mais intimidade. Beleza? Eu espero que tu aceite o que Deus realmente diz no teu coração. Não é preciso vir um apóstolo, um chapeuzado, sei lá, eis que te digo que te revelam de mim mesmo, como a gente costuma brincar na nossa igreja, né? Não, tropa. Vem para a palavra, vem para o alimento diário que Deus fala contigo. Deus deixa arder no teu coração o que Ele quer que tu faça. Amém? Vamos continuar. Capítulo 7, tá, família? Não julgueis para não serem julgados, porque com os juízos o que julgardes sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos também te medir a vós. Porque prepararás tu no agüero que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está nos teus olhos. Não apontem o dedo para o seu irmão antes de tirar a venda dos teus olhos. Eu costumo dizer, nem depois que tu tirar a venda dos teus olhos. O teu irmão vive para ele, vive pela família dele. E a salvação é individual. O máximo que tu pode fazer é quando tu sentir que ele está se desviando. Falei, meu irmão, acorda aí que tu serve o mesmo Deus que eu sirvo. Vamos para frente, vamos seguir o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Mas não vai apontar o dedo no teu irmão, não. Não vai confrontar o teu irmão, não. Que tu não sabes o que ele está passando. Tu não sabes o que ele passou no trabalho, na escola, no dia. Então não aponte o dedo para ninguém. Seja humilde e manso de coração. Pega a visão. Vamos embora. E por que reparais tu no agüero, já foi? Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o agüero dos teus olhos, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o agüero do olho do teu irmão. Não deis aos cães
as coisas santas, nem, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça com que pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e o que bate se abre. Em qual dentre vós é o homem pedi, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? É verdade. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que los pedirem. Pegou a visão? Nós que somos seres humanos maus, se os nossos filhos nos pedirem pães, a gente vai dar o melhor para eles, que dirá o nosso Pai que está no céu, família. Vamos pedir, vamos clamar que o Pai vai mandar e vai fazer chover o maná na minha e na tua vida. Pega a visão. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho para conduzir à perdição, para conduzir ao pecado. E muitos são os que entram por essa porta, família. A porta do servo de Deus é a estreita, é o caminho estreito. O crente vai para o deserto jejuar e orar, mas ele só vai passar por ali. O deserto não é lugar de crente, família. Pega a visão. O deserto para o crente é lugar de passagem, é lugar de aprendizado. Beleza? Às vezes parece que eu estou brigando, família. Eu não estou brigando, eu quero chamar a tua atenção. Como Deus tem chamado a minha. Não estou brigando, estou chamando a tua atenção só. Pega a visão. A porta estreita é a porta do caminho que leva à vida, portanto, há pouco há que o encontrem. Acautelai-vos, porém, os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas infelizmente são lobos devoradores. Família, isso aqui vai aparecer muito. E eu tive uma experiência de ver e perceber isso aqui. Vou pedir desculpa, vou pedir perdão para o meu pastor por estar falando isso, mas é algo que Deus colocou no meu coração e uma das coisas que eu procurei muito dentro de mim e quando eu tiver a oportunidade eu vou fazer. Nós fomos para uma célula na casa de um irmão e lá o irmão relatou que inúmeras vezes os pastores dele, os irmãos da igreja dele, o fizeram mal. E ele começou a chorar, sabe, se lembrando disso. O sentimento volta, né, tropa? O sentimento vem. E meu pastor chorou junto com ele e pediu desculpa a ele, sabe, tropa, por todos os cristãos que passaram pela vida dele e o fizeram mal. É o que Deus está acabando de falar aqui com a gente. Há muitos lobos em pele de cordeiro dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa própria congregação. Pede discernimento de Deus para Ele te mostrar isso, família. Pede. Não deixa que o lobo em pele de cordeiro te faça mal, mas busca o discernimento de Deus. Procura saber mesclar o teu círculo de amizade. Aparta-te do mal. Sabe, muitas das vezes que eu pude testemunhar isso também, uma vez que eu fui na casa da minha mãe, e eu peço até perdão da minha mãe que está dizendo isso também, desse irmão que, sei lá, enfim, peço perdão. Mas chegou um irmão lá, que eu não lembro se a minha mãe disse que ele era pastor, mas chegou um irmão lá. E começou a conversar com ela baixinho, né? E eu fazia 9 anos que não ia na minha cidade e fui ver. E eu cheguei e olhei assim pra ele, sabe? Meu irmão,
Aquele irmão me olhou com o olho de quem queria me quebrar na peia. E ele falou pra minha mãe: quem é esse aí? Por que, que ele tá me olhando assim, que não sei o que, sabe, desse mesmo jeito? Eu falei: tá repreendido em nome de Jesus, lobo em pele de cordeiro. Eu tenho certeza, meu irmão, no meu coração, que aquele homem tinha alguma coisa de ruim, de maléfico no coração dele, sabe? E aquele homem, pra mim, tinha que aceitar Jesus novamente. Não tô julgando, mas pela maneira que ele falou: meu irmão, você não deve julgar ninguém. Tá acabando a bateria do celular, não acredito, tropa. Você não deve julgar um livro pela capa. Que isso, desmerecendo seu irmão? Meu Deus do céu. Mas enfim, peça discernimento do Senhor para essas coisas, tá bom? Não julgue para não ser julgado. O Senhor já falou pra gente aqui. Vamos mais pra frente, gente, senão a bateria do telefone vai acabar e não vai ficar legal. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que dá bons frutos não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Muito forte, tropa. Isso aqui a gente vai entender mais pra frente, eu vou aprofundar isso aqui com vocês. Eu creio que sim. Vamos ver se não me cobrem. Nos comentários aí me cobrem essa parte aqui que é muito top. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhai-vos-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e as corredeiras e os rios sopraram ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, cumprindo-se este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, os ensinavam naquele tempo autoridade, e não como os escribas. Vamos para o 8, família. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e tocou-o, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo-lhe: Senhor, gente, essa história aqui é maravilhosa. O nosso irmão Luiz pregou num domingo desse aí, e isso aqui me chama muita atenção mesmo. Pega a visão.
E entrando-lhe Jesus em Cafarnaum, chegou dele um centurião rogando-lhe: Senhor, o meu criado já em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu: Disse-lhe Jesus: Não sou digno de entres debaixo do meu telhado, mas dize-o somente uma palavra, e o meu criado sarará. Olha a fé que ele tinha em Jesus. Porém também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vá, e outro vem, e ele vem, e outro criado faz, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse-lhe ao que seguiram: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Pega a visão, hein? E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentando Sião na mesa de Abraão e Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse-lhe Jesus ao centurião: Vai e como credes, seja feito. Aquela mesma hora, o seu criado sarou. Que tamanha fé! Que tamanha fé, gente! Ele acreditou que só a ordem de Jesus o criado sararia e assim o fez. Eita tropa! A palavra de Deus diz em Hebreus 11, se não me engano: sem fé é impossível agradar a Deus. Olha a fé desse camarada. Top. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou-lhe deles o espírito, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia. Como devemos seguir a Jesus? Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda de lá. E aproximando-se dele, uma escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que forem, eu te seguirei. E assim disse Jesus: As raposas têm covis, as aves têm céus, dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar se ergueu-se uma grande bonança. E aqueles homens maravilharam-se, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E tendo chegado a outra banda, a província dos Gessenos, saindo-lhes ao encontro, dois endemoniados vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por eles, por aquele caminho. E ele clamando, dizendo: Que temeis em contigo, Jesus, filho de Davi, de Deus, Jesus, filho de Deus, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andavam pastando diante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo que se expulsasse, permitindo-nos que entrar naquela manada de porcos. E Jesus disse: Ide. E saindo deles, introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro,
e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e chegaram à cidade e divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus terrenos. Vamos para o capítulo final, família, o capítulo de número 9. E entrando num barco, passou para a outra banda, e chegando à cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico, deixando-o numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem de bom ânimo, perdoa-te são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas disseram entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Por qual é mais fácil? Dizei: Perdoai os vossos pecados, ou dizei: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhe então ao paralítico: Levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. Tem uma música do pastor Samuel Mariano que diz: para não esquecer quem te curou, para não esquecer o que você passou, para não esquecer de quem te tirou do sofrimento. Jesus curou o paralítico, mas ele falou: toma a tua cama e vai para a tua casa. É para te não esquecer, vaso, de onde Deus te tirou. Há muitos de nós, eu vou me colocar no meio, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, corta de lá e corta de cá. Há muitos de nós que estamos sofrendo, estamos no deserto, e quando Jesus dá o refrigério, a gente simplesmente abre mão, esquece de Deus, sabe? Não, gente, a gente tem que pegar a nossa cama e carregar, para a gente não esquecer quem nos tirou do deserto, para a gente não esquecer quem foi que nos deu a vitória. Exalte a Ele e dê glória a Ele. Pega a tua cama e carrega, indivíduo, para te não esquecer de quem foi que fez por ti, criatura de Deus. Pega visão, ela é vale. Levantando-se foi para sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. A vocação de Mateus. Jesus passou diante dali, viu um assentamento na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentou-se à mesa. Chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente ao Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero que os sacrifícios, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, e aos arrependimentos. A gente costuma dizer também, tropa, que Jesus não veio para o crente. Tá certo que você não pode dizer que você já é salvo, mas você conhece a palavra. Jesus veio para curar os pecados do mundo. Jesus veio para o ímpio conhecer a Jesus e a palavra. Então para de ficar por aí blasfemando, vaso. Olha, o irmão já está ali na roda dos escarnecedores. Olha, o irmão já está ali com, sei lá, com aquela rodinha. Nem passa pela tua cabeça que o vaso deve estar fazendo a obra de Deus, né? Para de apontar o dedo. Quando você aponta o dedo, ó, tem 3 voltando para você aqui. Cuidado. Não julgueis para não ser julgado, já disse a palavra do Senhor. Vamos mais para frente, tropa. Já está acabando. O jejum. Então chegaram ao pé dele um discípulo de João, dizendo: Por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, os teus discípulos não jejuam. E disse-lhes Jesus: Porém, porventura andar tristes os filhos das bombas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão o que lhes fará tirando do esposo,
e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestes velhos, porque semelhante remendo rompe e o vestido, e ficará a maioria e ficará maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entornam o vinho, e os odres estragam-se, Mas deitam-se vinho novo em odres novos. E assim ambos os conversavam, dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegam em um chefe, e o adorou, dizendo-lhe, minha filha faleceu agora. Mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. Jesus, levantando-se, seguiu ele e os discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de seu vestido, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, a vendo, disse-lhes, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentalistas e o povo em alvoroço, disse-lhe, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pregou-lhe a mão, e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espantou-se naquela noite por todo aquele país, a cura do cego e do mudo. E enquanto Jesus dali seguiram-no dois cegos chamados e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Então chegou a casa os cegos e aproximaram dele a Jesus, disse-lhes, crede-vos que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles e disseram, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os cegos lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-lhes retirado, trouxe-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio e falou ao mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus disseram, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E acerca dos feiticeiros. E percorria Jesus toda a sua cidade e aldeias, ensinando-os nas sinagogas. Eles pregaram o evangelho no reino e curaram todas as suas enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão dele, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse-lhe ao povo do discípulo, a seara é realmente grande e poucos os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua casa, louvado seja a palavra do Senhor. Nós vamos ficar até aqui no dia 1º de fevereiro, tropa. Eu espero que você tenha pegado a visão de tudo. Se não pegou, comece a pegar, tá? Orem bastante e desde já eu te agradeço por ter chegado até o final desse vídeo. E quem chegou até aqui, tropa, se quiser uma oração, me chama aí no particular e me manda mensagem aí, que eu vou ter o prazer de orar por você. Amém? Vamos orar para encerrar esse tempo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui nós te pedimos, Senhor, que abençoa todas essas pessoas que até aqui chegaram, até comigo estiveram, até conosco estiveram, Deus maravilhoso. Entra na sua casa, entra nos seus celeiros, nos seus lagares e inunda-nos, Pai, poderosamente. Abençoa a vida de cada um. Abençoa a vida do teu servo que aqui está. Me dá força, me dá ânimo, me dá vigor para prosseguir com esse propósito até o dia 3 de março, que é quando nós vamos acabar. Mas até aqui fica conosco, Pai amado. Abençoa a vida dessa pessoa que curtiu, que vai compartilhar. Abençoa a minha vida.
Abençoa a vida dos meus filhos, da minha casa. Abençoa a vida da minha esposa. Abençoa a vida da minha família, da minha mãe, da minha irmã, das meus irmãos, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, da minha irmã, do meu irmão, Délison e Délio também, Pai amado, que são meus irmãos. Abençoa a vida dos meus tios, das minhas mães, dos meus tios pais, do meu pai, dos meus avós. Abençoa a vida de todos, Pai amado. Eu te peço também, Senhor Jesus Cristo, que abençoe a vida da Clarice, Deus de glória, onde quer que ela esteja, que a compreensão entre no coração dela. Abençoa a vida do meu filho, Pedro Lucas, Pai amado, de sua mãe. Abençoa a vida de todos, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço por esse tempo maravilhoso que tu esteve conosco, na tua palavra, falando conosco, Pai amado. Muito obrigado pelo discernimento da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, abençoa a minha igreja, abençoa os meus pastores, abençoa o meu cunhado também, Deus, os meus sogros, abençoa a todos, Pai amado. Eu te peço e já te agradeço por esse tempo maravilhoso que eu dediquei a Ti, esse tempo de comunhão, esse tempo de prazer em ler a Tua palavra, em ouvir a Tua voz no meu coração. Obrigado mesmo, Pai querido. Obrigado, Pai. Feche a boca do leão que queira vir diante de todas essas pessoas. Feche a boca do leão que queira estar ao derredor dessas pessoas e derrama sobre cada um uma bênção tal, o refrigério. Derrama sobre cada um paz, tranquilidade, amor, prosperidade. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Muito obrigado a todos que estiveram até aqui, chegaram até o final. E se tu chegou até o final aí, comenta o que tu achou, o que tu acha que eu devo melhorar, beleza? Porque o canal aqui é de pai para filhos gamer, né, galera? Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus me cobrou esse tempo, Deus me cobrou essa questão de eu pregar mais a palavra dele, de eu fazer mais o id dele. E se Deus me cobrou, quem sou eu para não fazer? Beleza? E as redes sociais estão para isso, né, galera? Quem puder, quem sabe usar para o bem, usa para o bem. Quem sabe usar para o mal, usa para o mal. Mas que Deus nos abençoe, que Deus possa te abençoar, tá bom? Rica e poderosamente. Mano Blessed se despede. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã vamos fazer outro, hein? E até o dia 3 de março, assim todos os dias, para que o nosso ano seja próspero, para que o nosso ano seja abençoado. E faz esse propósito comigo. Te liga comigo e com Deus, que tu vai ver como Deus vai derramar uma bênção tal na tua vida. Só vem, só cola, vai dar certo. Beleza? Tamo junto. Fique com Deus. Amém.